Sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Carol, sou artista têxtil no ateliê Linhas Bordadas e hoje é um dia muito especial para mim e para quem ama a arte de bordar. Hoje é o Dia Mundial do Bordado. E para comemorar, preparei algo com muito carinho para vocês. Um tutorial gratuito de uma parte de um risco que faz muito sucesso aqui no ateliê, uma flor e uma borboleta do meu risco de porta-maternidade Jardim Encantado. Além de aprender o passo a passo, você vai poder baixar o material de apoio, lá tá tudo bem completinho, ensinando cada ponto, as cores que você vai poder usar. Para baixar esse material é só vir aqui no link da descrição. Iremos usar os seguintes materiais: caneta fantasminha, agulhas para bordar ou de costura, meadas, essas são da Anchor, bastidores, tesoura, tecido algodão cru, cola, fita para dar o acabamento, é opcional, e por fim, o risco para bordar. Antes de começar a bordar, a gente precisa transferir o risco para o tecido. Eu uso essa caneta aqui, da marca Friction, que sai com calor. É super prática. Eu uso essa mesa de luz que montei com painel Paflon, mas você também pode imprimir direto no tecido com uma impressora ou usar a iluminação da janela de casa. Para bordar, eu vou usar este bastidor de tarraxa de 16 centímetros. Eu vou prender ele bem no tecido e deixar ele bem esticadinho. Isso é muito importante, gente. Para passar o risco, eu vou usar o lado de trás do bastidor. Se você for usar a luz da janela, é até mais fácil fazer sem o bastidor. Só colar o risco e o tecido com a fita na janela, que aí você tem um apoio. Agora, bora transferir o risco para o tecido. Prontinho, com o risco passado, agora vira o bastidor pro lado da frente, que é melhor pra gente bordar. E não esquece de deixar o bastidor bem apertado para o tecido ficar esticado, porque isso ajuda a não enrugar enquanto a gente borda. Vamos começar pelas pétalas. Para isso, vamos usar a meada na cor 300. Antes de preencher, a gente vai contornar as pétalas. Essa etapa ajuda a deixar tudo mais alinhado, porque serve como um guia para saber onde inserir a agulha depois. Essa é uma dica muito boa para quem está começando e quer dar um acabamento mais caprichado. Para bordar as pétalas, vamos usar 3 fios da meada. Mas o que isso significa? A meada vem com 6 fios, juntinhos. A gente pode separar e usar quantos quiser. Quanto mais fios, mais volume o bordado vai ter. No caso, vou separar 3 fios. Se você não sabe como separar sem embolar, eu vou mostrar. Pega um fio, puxa um de cada vez. Assim, o fio não embola e você consegue separar direitinho. Os 3 fios separados. Agora vamos colocar ele na agulha. Se a ponta estiver desfiando, um pouquinho desfiada, você pode cortar. Minha tesoura tá um pouco cega, como vocês podem ver. Para deixar tudo mais alinhado, tá? Agora vamos fazer o famoso nó de costureira. Segura a ponta da linha com uma das mãos e com a outra enrola assim, 2 ou 3 vezes, eu vou enrolar 2 ao redor da agulha. Depois você segura essas voltinhas com os dedos e puxa a agulha, segurando as voltinhas, e vou puxar a agulha. Aí essa sobrinha que fica aqui, é só cortar. Vamos começar contornando as pétalas usando o ponto atrás. A gente insere a agulha pela parte de trás do tecido, traz para frente e dá um passinho e volta com o ponto atrás e repete esse processo. Volta. Aí a gente insere a agulha pela frente, pela parte de trás do tecido e dá uma volta para trás.
esse é o ponto atrás. E vai seguindo assim, fazendo todo o contorno da flor para ser o nosso ponto guia. Como eu falei da outra vez, fazer o contorno das pétalas ajuda a ter um guia na hora de fazer o preenchimento. E o acabamento nas pontas das pétalas vai ficar melhor. Isso é quando você está iniciando, quer dar um acabamento melhor, fazer assim vai ajudar bastante nesse processo. E vai seguindo assim por todas as pétalas. E agora eu vou acelerar aqui o vídeo para terminar o processo mais rápido do contorno. Já já eu volto aqui para o próximo passo. Já já a linha vai acabar, na verdade já tá acabando, eu não vou deixar ficar muito pequeno para arrematar. Então já vou mostrar aqui para vocês como eu faço esse processo de arrematar a linha atrás. Não é bom deixar ficar muito pequeno, senão depois você não vai conseguir dar esse acabamento. Ó. A parte de trás desse contorno. E para fazer o arremate, você insere a agulha em alguma parte de trás assim da linha. E antes de passar tudo, você deixa aqui, ó, faz uma dobrinha e aí você passa a agulha dentro dessa dobra, dentro desse espaço e puxa até o final. Para garantir, eu gosto de fazer isso 2 vezes. Passa aqui de novo, aqui dentro e puxa até o final. Se tiver bem pequenininho, às vezes a gente acaba não percebendo e sobra. Se você estiver usando 2 ou 3 linhas, que é o caso, você pode amarrar também 2 vezes, né? Como a gente já deu aqui a finalização, não vou fazer mais para não ficar muito volume. Mas você pode amarrar 2 vezes. Tem essas 2 opções que você pode fazer. E cortar bem rentezinho para ficar com um acabamento bem bonito atrás. Agora vamos voltar. Depois de contornar, vamos preencher com ponto cheio. Para isso, eu vou usar os 4 fios da meada, 4 fios que tem aqui. Vou usar os 4 fios da meada para dar mais volume ao bordado. Agora, para quem nunca fez o ponto cheio, ele é feito com linhas bem próximas, lado a lado, preenchendo a área por completo. A dica é manter o ponto sempre paralelo e firme, sem puxar demais. Então, depois que a pétala estiver toda preenchida, a gente vai pro miolo. Para poder fazer o ponto cheio, insere aqui bem na pontinha, ó. Agora eu vou começar a usar o meu ponto guia, que foi o contorno, né, para poder manter tudo bem alinhado. Então eu insiro por baixo do tecido, venho até aqui a ponta, perto do miolo, e desço. Insiro novamente ao lado, puxo e vou até o miolo. Vou sempre, ó, focando em pegar do lado do outro ponto que eu fiz e descer ao lado também do outro ponto. Assim, vou seguindo assim até as extremidades. Uma dica que eu dou, que eu gosto de seguir o desenho da pétala, quando estiver vindo para as laterais, eu insiro no meio. Ao invés de inserir ao lado, insiro ao meio, assim eu consigo dar um formato às pétalas seguindo os desenhos delas. Vou mostrar aqui para vocês. Agora o preenchimento tá ficando mais curvo, olha. Eu não estou inserindo reto, estou colocando na lateral. Como se fosse um ponto folha que eu vou explicar para vocês quando eu fizer essa parte aqui. Eu vou acelerar um pouquinho aqui para ficar mais rápido o processo, tá? Prontinho, primeira pétala bordada. Se vocês quiserem dar mais volume na pétala, você pode fazer todo esse processo novamente em cima com 4 fios ou 6, fica da sua preferência.
Eu vou fazer mais uma vez em cima, depois que eu finalizar todas as pétalas. Tinha pétalas finalizadas, eu quero dar um pouquinho de volume aqui nas pétalas, então eu vou passar mais uma vez em cima de todos para deixar com voluminho. Vou ir organizando também as linhas, pode ir passando assim, ó. Você vai alinhando ela. Para dar um pouquinho mais de relevo, né? Para acertar também algumas partes. Eu vou seguir assim em todas as pétalas, passar em cima de todas as pétalas de novo e volto aqui quando tiver finalizado. E ficou assim nossas pétalas bordadas. Eu preenchi umas 3 vezes para ficar com esse relevo. E agora, com as pétalas preenchidas, vamos para o miolo. Para o miolo, vamos usar o nó francês com a cor 874. Vou separar aqui 3 fios da meada. Já fiz o nó de costureira e agora vamos fazer o nó francês. Esse ponto parece ser difícil no começo, mas fica muito mais fácil se você tiver um apoio. Eu tô usando aqui, como vocês podem ver, o suporte de bastidor, mas se você não tiver, dá para apoiar o bastidor no peito. Eu vou mostrar aqui o jeito de apoiar no peito para você poder segurar e fazer com mais facilidade sem ter um suporte de bastidor em casa. Vou demonstrar para vocês sem estar com o suporte de bastidor, ó, deixei ele aqui de lado, para você fazer um nó francês sem ter nenhum suporte. Claro, com suporte é mais fácil, porém não é impossível fazer sem suporte. Vamos inserir por trás, puxa até o final, puxa a agulha pela frente do tecido, aí você apoia aqui no peito, ó, deixa apoiado aqui no peito. Depois eu vou demonstrar novamente como é que faz esse ponto ali usando o suporte mais de perto. Por enquanto eu vou mostrar aqui no peito, vai ficar um pouquinho distante, deixa eu me aproximar um pouco mais, ó. Segura a linha, pega a agulha, enrola a linha na agulha 3 vezes e ó, que você deixa apoiado no seu peito para ter mais segurança. Coloca para dentro, continua segurando aqui a linha e puxa até o final. Essa é uma forma que você pode fazer o nó francês sem ter um suporte. Agora eu vou mostrar para vocês como é feito o ponto certinho de perto, para vocês terem uma ideia. E vai seguindo dessa forma, com ele no peito ou no suporte de bastidor. Vou mostrar mais uma vez de perto como faz o nó francês. A gente traz a agulha para frente no tecido, segura aqui a linha, enrola a linha em volta da agulha. Eu vou enrolar 3 vezes, mas você pode 2, 3 voltas, fica opcional para o acabamento que deseja dar. Quanto mais voltas, mais volumes. Então, dando 3 voltas, 1, 2, 3. Aí segura o fio com a outra mão, insere a agulha bem pertinho de onde saiu, não no mesmo buraquinho, mas quase. Aí segura o fio com a outra mão, com essa mão, continua segurando e puxa devagar. E o nó se forma bem bonitinho. E é isso, vamos fazer esse mesmo processo em todo o miolo. Se quiser ir brincando, dando 3 voltas, 4 voltas, 2 voltas para ficar relevos diferentes, pode fazer. Vou demonstrar mais algumas vezes devagar para vocês verem. Depois eu acelero um pouco o processo. Segura aqui, dá 1, 2, 3 voltas e puxa. Tá vendo? Com o suporte fica bem mais prático, mas
Fiz por muitos anos sem o suporte, não é impossível, é um pouquinho mais complicado, mas é super possível, gente. Vamos tentando aí, que com a prática vai ficando mais firme, tá? Agora vou acelerar um pouco aqui o processo. Vai preenchendo todos os espaços, olha. Fica alguma parte sem o nó, insere no meio e vai preenchendo. Depois, se quiser, colocando em cima também, da onde já tem nó, dá um relevo a mais também, igual fizemos com as pétalas. A gente pode colocar outro nó em cima para dar um relevo nesse miolo, só tomando cuidado para não passar dentro do nó que já tá feito, senão pode travar seu bordado, sua agulha. Volta aqui quando tiver tudo finalizado do miolo. Pronto, miolo finalizado. Eu resolvi fazer esses pontinhos que eu chamo de ponto reto, para dar um acabamento aqui. Não tava no projeto, mas eu quis dar um acabamento aqui, então eu vou mostrar para vocês aqui como eu fiz esse processo. Eu inseri pela parte de trás, no meio da pétala, eu tô com os mesmos fios, tá? 3 fios, da mesma cor do miolo, passei para frente, inseri perto do miolo. Isso a gente chama de ponto reto. Ó, acho que fica legal, dá um acabamento a mais na pétala. Então eu vou fazer esse processo em todas as pétalas. Finalizado. Na parte de trás, a sobra que ficou, eu só vou passar assim. Quando tem bastante preenchimento atrás, você pode fazer desse formato que eu fiz para poder fazer o arremate, né? Segurar a linha, porque ela fica bem presinha, aí você não precisa fazer o nó, nem precisa fazer aquele tipo de arremate que eu tinha mostrado para vocês. Aí é só cortar aqui, bem rentezinho e pronto. Agora vamos para as folhas e o caule. Em ambos vou usar a cor 843, com os 3 fios da meada. Já estou aqui com a minha linha na agulha. No caule, vamos usar o ponto haste, que é um ponto de linha contínua, ótimo para fazer ramos, caules e linhas curvas. Para fazer o ponto haste, a gente começa trazendo a agulha para frente, insere lá por trás, né? Aí a gente coloca um passo à frente no tecido, dando início à linha do caule, e em seguida a gente insere a agulha para baixo. Mas antes de puxar tudo, faz essa pontinha aqui, redonda. Antes de puxar tudo, você insere de novo a agulha no meio do ponto, dos 2 pontos, e volta a linha para cima e puxa até o final. Agora você vira a linha para o mesmo lado onde você virou as pontas, vai mantendo sempre do mesmo lado da linha, vai ficando com esse efeito torcidinho. Olha, agora você insere abaixo, faz a pontinha. Antes de finalizar e puxar todo o fio, você insere no meio, que nesse caso vai ser aonde terminou o outro ponto, puxa até o final e vai ficando este efeito torcidinho, e sempre vira a linha para o mesmo lado onde você fez o outro ponto. Então vamos lá mais uma vez. Insere a agulha boca abaixo, fazendo ponto, sempre tenta manter os pontos dos tamanhos iguais. Já fica segurando aqui, né, para não descer completamente, e sobe, insere onde você terminou o outro ponto. E vamos seguindo assim até o final do caule. Para finalizar, você insere o ponto um pouco acima do ponto final para poder manter essa curvinha, ó. E aí ele mantém este efeito curvado do ponto haste. Agora vamos bordar as folhas, ainda usando os 3 fios da meada na cor 843. Dessa vez vamos usar o ponto folha.
Vamos lá, vou demonstrar para vocês nessa outra folha mais próxima, como eu fiz esse ponto aqui. Eu insiro a agulha com a linha na ponta da folha, desço no meio, não no meio, na verdade, eu vou descer um pouco mais acima. Aí esse vai ser nosso ponto guia, depois começo preenchendo, depois insiro a agulha ao lado do outro ponto que eu iniciei aqui e desço abaixo do ponto guia e vou intercalando até o final da folha e vamos seguindo assim. Pronto, folhas finalizadas, ó, fazendo esse, como eu fiz o ponto guia um pouco mais abaixo, ficou um efeito diferente desse que eu fiz mais pra cima. Os dois eu gosto, quis fazer desse jeito pra poder mostrar pra vocês diferentes estilos de fazer um ponto folha. E aí fica da preferência de vocês, qual vocês acham melhor o acabamento. E agora vamos para nossa borboleta. Virei o bastidor para conseguir acessar mais fácil a borboleta. Vamos começar contornando ela do mesmo jeito que fizemos com as pétalas da flor, usando o ponto atrás. Mesmo o espaço sendo menor e mais delicado, eu vou usar 3 fios da meada, dessa vez na cor 850. Aqui já tá na plaquinha da meada, que era uma meada que eu já tinha. Ela vem assim e eu acabo enrolando desta forma para poder ficar mais fácil de utilizar. Já estou com os 3 fios aqui na minha agulha. Agora vamos iniciar o contorno da borboleta. Quando a linha é muito curva, igual a borboleta, tenta fazer pontos menores para fazer o ponto atrás. Assim você consegue manter a curvatura que o desenho pede para ser feito. Esse processo de fazer o contorno eu só faço para ter como um guia, pois facilita para quem está iniciando. Quem já tem mais prática, eu, por exemplo, não faço mais essas linhas guias, já vou direto pro bordado em si, porque eu tenho mais prática em manter tudo alinhadinho, mas de início eu sempre fazia essa linha guia, é uma dica que eu dou para poder ficar mais alinhado, igual ficou aqui na pétala, sabe? Vou acelerar aqui o processo. Com a borboleta já contornada, vamos preencher as asas usando ponto cheio, igual fizemos nas pétalas. 3 fios da meada na mesma cor do contorno, para dar mais volume, tá? Lembrando, ponto cheio é feito com pontos paralelos bem juntinhos, preenchendo o espaço por completo. Começo com o ponto guia e vou alternando dos lados até preencher tudo. Eu vou preenchendo meio que na diagonal para cima, para seguir o desenho da borboleta. E aqui eu vou fazer para baixo. Como o espaço é menor, a borboleta já vai ficar bem preenchidinha, bem com relevo bonitinho. Vou dar mais um pouco aqui em cima. Às vezes fica uma parte meio desalinhada, você vai alinhando, passa outra linha em cima para tampar essa parte que ficou desalinhada, vai criando mais relevo. Como o espaço é menor, é bem mais fácil fazer esse relevo. Agora vamos para a parte de cima. Gosto de iniciar o ponto pelo meio para ter um guia melhor. Se começa pelas laterais, não fica muito legal.
Ó, pronto, preenchi parte da borboleta aqui desse lado. E agora eu vou passar novamente a linha em cima, igual eu fiz com as pétalas, para poder dar mais relevo. Lembrando que tem outra técnica para poder fazer um relevo mais prático, mais fácil. Só que eu considero ele num nível mais avançado, então não vou mostrar aqui pra vocês. Mas caso vocês queiram que eu mostre esse método de fazer um relevo mais rápido, economiza linha também, eu posso ensinar vocês numa mentoria, quem sabe. Já tem, né? Quem já sabe bordar mais também e quiser já ter essa mentoria, a gente pode conversar, ensinando a dar esse relevo mais fácil, né? Mais prático. Igual eu dou nos meus últimos trabalhos que eu fiz. Vou mostrar aqui uma foto. Eu tenho nos meus últimos trabalhos, tem uma técnica que consegue fazer o relevo mais fácil, né? Mais prático, leva menos tempo e usa menos materiais, menos linha. Pronto, achei que já tá bom aqui o relevo. Agora vou pra outra parte da borboleta. Como eu vou repetir aqui essa parte toda, volto quando a parte das asas da borboleta estiver finalizada. Agora vamos bordar o corpinho da borboleta, que é essa parte central entre as asas. Aqui vamos usar o ponto cheio também, com 3 fios da meada na cor 382. É quase como um ponto reto, de uma extremidade à outra, sem pegar a cabeça da borboleta, preenchendo, acompanhando o formato do corpinho. Agora, para a cabeça da borboleta, nós vamos manter os 3 fios da meada na cor 382 e vamos fazer o nó francês. 1, 2 voltas e desce. Depois que tiver o nó feito, eu entro na lateral e passo por cima do nó como se fosse um ponto cheio, só para fechar aquele buraquinho que fica do nó francês, esses buraquinhos aqui. E aí eu fecho ele e fica uma cabecinha de uma borboleta mais com relevo. Agora vamos fazer as anteninhas. A ideia é deixar bem delicadinho, então eu vou usar apenas um fio. E agora vamos fazer a anteninha com ponto partido. Na verdade, a anteninha é bem pequenininha, então dá pra gente fazer com ponto reto mesmo. Só inserir um pontinho aqui e depois outro aqui. E por fim, vamos fazer o caminho pontilhado da borboleta saindo da flor, só para dar um toque final de movimento. Aqui vamos usar 2 fios da meada, a mesma que usamos na pétala, a mesma cor que usamos na pétala, 300, e é só fazer pontinhos pequenos e retos espaçados, como se fosse uma pegada no ar, bem soltos e leves. Agora que o bordado está pronto, vamos finalizar a peça no bastidor. Esse bordado ele foi feito para uso pessoal, então eu não vou cobrir o avesso, mas se fosse uma encomenda, eu faria com esse acabamento aqui. Antes de tudo, eu troco o bastidor da tarraxa usado durante o bordado. Esse foi um bastidor de 16 centímetros que eu já tinha aqui. E eu vou finalizar em um bastidor de 14 centímetros. Eu ia finalizar em um de 16, mas eu gostei do de 14 centímetros que eu tinha aqui. Então eu vou finalizar no 14. Mas você pode finalizar tanto no 16 ou 14 centímetros. Ou até em um bastidor maior, de 18, enfim, fica da sua preferência de acabamento.
Agora, com o bastidor trocado, vou fazer a marcação para fazer o corte do tecido. Viro para a parte de trás, pego a caneta, eu uso a fantasminha que sai com calor e faço a marcação para facilitar na hora de cortar. Depois eu recorto o tecido, seguindo essa marcação. E faço vários picotes ao redor para facilitar na hora de colar. Para colar, eu uso essa cola aqui, que é a cola pano, já tá bem velhinha. A minha já está bem usada, quase acabando, mas eu gosto muito dela, acho que ela cola bem. Tem a opção também de usar cola silicone, colas universais, também super rola. Não gosto muito de cola quente, mas cola de silicone também é bom e a cola universal também. Para facilitar, eu viro o bastidor assim de lado e vou passando a cola, tomando cuidado para não chegar no tecido, senão pode manchar o seu tecido. Depois de colado, você pode finalizar com este cordão. Tem cordão de São Francisco também, tem essa opção de cordão, que ele é de algodão cru. Você pode finalizar assim nas bordas, dando este acabamento aqui. Eu vou deixar sem, porque como é para uso pessoal, como essa parte fica tampada, mas quando é encomenda, igual eu mostrei, eu gosto de deixar esse acabamento mais bonitinho, né? Então eu uso essa fita para dar o acabamento e uso também pendurador, né? Para poder colocar na parede. É uma opção que tem para cliente. E assim finalizamos nosso bordado em comemoração ao Dia Mundial do Bordado. Espero de coração que vocês tenham gostado de bordar esta flor e essa borboleta aqui comigo. O risco deste bordado para baixar mais um material de apoio está disponível aqui no link na descrição. É só preencher o seu nome e o seu e-mail e ficará disponível para baixar. Se você quiser continuar este bordado e fazer a composição completa de onde essa flor e essa borboleta saíram, estou disponibilizando o risco completo com valores promocionais especialmente para comemorar o Dia Mundial do Bordado. Temos 3 versões: o risco básico, o risco completo com guia de pontos e cores e o risco personalizado. Vai ter um nome personalizado. Esse risco é ótimo para quem trabalha com encomenda de bordados personalizados, principalmente porta-maternidade. É um risco bem elaborado que agrega muito no portfólio. E para facilitar, todos estão disponíveis no meu catálogo no WhatsApp. O link tá aqui na descrição, é só clicar, escolher a opção que preferir e me chamar por lá. Ah, e se você é bordadeira e trabalha com bordados de fotografia ou memória filtrada, ou não tem os materiais necessários para desenhar ou criar os riscos, sente dificuldade nesse processo, eu também abri a minha agenda para fazer riscos personalizados sob medida, focados nesses tipos de bordados. É só me chamar também no WhatsApp pelo link da descrição. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e manda para aquela pessoa que também ama bordados. Um feliz Dia Mundial do Bordado para todos nós e até o próximo vídeo. Tchau!